Fala galera do Chão de Hangar! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, onde mergulhamos nas histórias fascinantes dos profissionais que estão por trás da aviação. Aqui, celebramos as jornadas inspiradoras, as superações e, claro, os momentos engraçados que tornam esse setor tão único e apaixonante. Nós somos Murilo César, técnico em estruturas aeronáutica, e Felipe de Paula, mecânico de manutenção aeronáutica, e neste espaço trazemos à tona as memórias e os aprendizados daqueles que fazem a aviação acontecer. Vamos ouvir relatos emocionantes de amigos que fizemos pelo caminho, relembrar empresas onde deixamos nossa marca e compartilhar as lições que nos moldaram como profissionais e como pessoas. Preparem-se para embarcar em uma viagem cheia de histórias surpreendentes, risadas e inspiração. Este é o Chão de Hangar, onde a aviação é contada pelos seus verdadeiros protagonistas. Fala galera da aviação, de volta com o nosso projeto. Hoje nós vamos receber mais um amigo da Asa Fixa, aviação comercial. Vamos conversar hoje com Fabiano Urbano. Ele é instrutor técnico de manutenção, tem mais de 20 anos de experiência e passagens por empresas como a Goodrich do Brasil e hoje está na Latam. Fabiano, muito obrigado pela sua presença, tá? É uma honra estar recebendo mais um amigo aí da Asa Fixa, da aviação comercial, para estar compartilhando um pouquinho da história, né? Para a gente estar entendendo mais como funciona essa aviação. E para quem não te conhece, Fabiano, faz uma pequena apresentação aí. Quem é o Fabiano dentro da aviação? Bacana, Murilo, né, Felipe. Galera, antes de tudo aí, eu gostaria de começar parabenizando aí pelo trabalho de vocês, né? Esse trabalho que vocês vêm executando aí, fazendo nesses últimos meses aí. Acho que é um trabalho super legal, um trabalho muito válido na aviação, né? Acho que a aviação precisa de meios, né? De informações como vocês vão passando aí. Então, cada história que a gente vem assistindo aí, a gente acha bem bacana e o trabalho de vocês aí está sendo sensacional. Então, novamente aí, parabéns para vocês, tá? Bom, e lógico, né, não poderia deixar de agradecer a oportunidade em estar batendo esse papo com vocês aqui. Eu me chamo Fabiano Urbano, né, trabalho atualmente como instrutor técnico de manutenção na Latam Linhas Aéreas, né, e tenho aí quase 20 anos de experiência aí na área, né, da aviação, né. Comecei há um tempinho atrás, lá no ano de 2006, e até então passei por vários departamentos aí dentro da empresa e recentemente aí comecei na minha área na área de treinamento técnico. Tudo bem, Murilo? Ótimo. Show, Fabiano. Cara, seja bem-vindo mais uma vez aí. Obrigado aí pelas palavras, obrigado por estar participando com a gente, tirando esse tempinho aí para contar um pouquinho da sua história. A gente sempre gosta muito de receber a galera da Asa Fixa aí, que é histórias magníficas aí, e eu vou aprendendo, né? Como eu nunca trabalhei na Asa Fixa, eu vou aprendendo muito com vocês. Cara, vamos fazer igual eu sempre faço, né? Começar do começo. Cara, por onde tudo começou na sua vida, na sua trajetória da aviação? Que é aonde você viu, como você conheceu a aviação e teve esse interesse de estar trabalhando aí? Bom, Felipe, antes dos 40 anos, eu achava, né? Antes de ter 40 anos, um pouco mais de 40 anos hoje, eu achei que a aviação na minha vida aconteceu por acaso, mas aí depois você passa dos 40 anos, você começa a entender que nada na nossa vida é por acaso, né? Tudo tem um propósito. E eu sou natural aqui da cidade de São Carlos, né? Interior do estado de São Paulo, uma região central aqui, e muito cedo eu sempre busquei uma independência financeira dos meus pais, né? Então, rapidamente eu consegui me posicionar. É uma região que tem muitas indústrias, né, nacionais, internacionais, é um polo bem importante. Então, né, lá completando a minha maioridade, eu consegui me posicionar em uma dessas empresas, né? Então, eu trabalhava na parte de usinagem, né? E uma empresa que ela fabrica compressores herméticos. Então, eu trabalhei lá do ano de 2001 até 2005, né? Como operador de máquinas na área de usinagem, né? E aí, no ano de 2003, eu, né, percebi, a minha mãe sempre comentava comigo que é sempre importante, né, a gente sempre está estudando, sempre buscando conhecimento. E aí, no ano de 2003, eu comecei a fazer, né, eu prestei uma prova, que na época aqui a gente chamava de vestibulinho,
para a Escola Técnica Estadual do Estado, né? Então eu participei aí desse vestibulinho e aí eu consegui, né, ser aprovado, né, e consegui uma dessas vagas, né? Então eu comecei a estudar, a trabalhar durante o dia e fazia o curso no período noturno lá, né? Fazendo o técnico em mecânica industrial, né? E aí no final no último ano, lá no ano de 2005, né? A gente sabe que nesses cursos, a maioria deles, a gente tem que entregar um projeto, né? E nessa turma, né, que a gente fazia parte lá no curso técnico, alguns integrantes já trabalhavam na área da aviação. E São Carlos aqui é uma área que, antes de 2001, com a vinda da TAM, a gente nunca teve contato com avião, né? Principalmente de grande porte, né? E aí, a partir de 2001, quando foi estabelecido aqui o centro de manutenção da antiga TAM, aí sim, né? O pessoal aqui começou a ter um pouquinho mais de contato e muita gente veio para a cidade, né? Para trabalhar nesse centro de manutenção. E aí, na nossa turma lá na ITEC, né, a gente tinha algumas pessoas que trabalhavam nesse centro de manutenção. E nesse último ano, de 2005, a gente precisou entregar esse projetinho de mecânica, né? Normalmente lá a gente fez me lembro muito bem aí, que a gente fez uma réplica do bondinho do Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro. Então, ele era uma unidade por sensor que ele fazia esse movimento, né, de subir e descer, né? E aí aparece a primeira pessoa aí na qual eu tive contato na aviação de verdade. E aí essa história é bem legal porque, diferente de ter contato diretamente com o avião, a primeira coisa que eu tive contato foi partes do avião, ou seja, foram retalhos de chapa, que até então eu nem sabia que aquilo fazia parte do avião, né? E um dos integrantes do nosso grupo ficou na responsabilidade de captar material para a gente fazer esse projeto. E essa figura aí, né, é o senhor Luiz Simões. Esse cara, Famoso. o famoso Luiz Simões. Então, esse cara, ele levou lá, né, ele conseguiu lá uns retalhos de chapa que era usado lá para fazer os reparos estruturais, e ele levou para a galera, né? Então, ele distribuiu para todos os grupos lá na nossa sala, e aquilo me chamou muita atenção. Eu vi aqueles retalhos de chapa, né, brilhosa lá, com a parte de clade, enfim, né, toda aquela parte, e aí eu perguntei, eu falei, cara, o que seria isso daqui? E ele, muito atencioso, ele começou a me explicar, ele falou, cara, isso daqui, na verdade, é uma parte que a gente faz reparos estruturais no avião. Então, eu me lembro, uma coisa que chamou muita atenção era a espessura da chapa, né? Era uma chapa ali de aproximadamente 2 milímetros de espessura, né? E aí, ele falou, inclusive, lá na aeronave é muito menor que essa daqui. Lá na aeronave a gente tem espessuras de 1.2, 1.4, 1.6. E aí eu falei, cara, não é possível um avião, né, daquele tamanho, né, a estrutura, o revestimento é isso aqui mesmo. Ele falou, cara, é exatamente isso. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a conversar muito com ele. E aí ele começou a explicar a área de estruturas para mim, né, que até então muito desconhecido. E aquilo ficou na minha cabeça por algum tempo, né? E eu falei, cara, um dia se eu tiver a oportunidade de trabalhar, mas nunca desejando trabalhar, né? Se eu tiver a oportunidade de trabalhar na aviação, eu gostaria de trabalhar na área de estruturas, porque, né, ouvindo todas aquelas histórias, aqueles detalhes, falei, cara, deve ser, né, um trabalho bem, bem bacana de ser feito, né? Bem artesanal, né? E aí, lógico, o tempo passou, né? E aí, para minha sorte, no segundo semestre de 2005, né, a antiga TAM, ela fez uma parceria com a escola técnica. E essa parceria era para quê? Para tentar recrutar estagiários para a área de manutenção. E ali eu vi uma oportunidade. Eu falei, cara, eu vou me inscrever nesse projeto aí e vou tentar, né? Me inscrevi, né? Então, todo esse processo demorou alguns meses. E eu fui um dos selecionados a participar desse projeto de entrar como estagiário na área de manutenção lá na antiga TAM. Só que nesse início eu tive um pequeno problema, na verdade. Por quê? Como a gente sabe, para a gente ser estagiário, a gente tem que estar cursando, né? Então, esse processo todo, ele começou por volta de, né, agosto de 2005.
essa parte aí de seleção, né? Toda a parte de entrevista, a parte de documentação, enfim. E aí isso foi estendendo para agosto, setembro, outubro, né? Que aí já estava meio que nos finalmente, né? E aí, novembro, né? Chegou novembro, e aí tudo certo para mim ir lá iniciar, eu pedi, né? E aí, lógico, recebendo a informação, eu pedi o desligamento da empresa aí que eu já estava trabalhando, né? Na parte de usinagem por 4 anos, né? E aí, lógico, demorou mais um tempinho, e aí o pessoal não me ligava, não entendia o que estava acontecendo, e eu estava na espera de uma data para começar a trabalhar. É lógico, na época eu não tinha nenhum compromisso financeiro absurdo, né? Enfim, mas essa demora me preocupou um pouco, né? E aí, né, até minha mãe, eu avisei, eu falei que não ia dar certo, que, né, todo aquele negócio, então toda aquela pressão, até que eu entro em contato e aí, né, eu fui entender o que estava acontecendo. E aí eu estava acontecendo exatamente isso. Eu falaram, ó, a gente identificou aqui, né? E aí já era quase finalzinho de novembro, ou seja, era o período que eu estaria terminando meu curso técnico. E aí isso foi identificado em sistema e o pessoal falou: não vai dar para você entrar como estagiário, porque para estagiar você tem que estar cursando e seu curso termina agora no início de dezembro. E aí eu falei: cara, vamos lá, vamos por partes. Eu pedi o desligamento da empresa e o que eu faço da minha vida, né? Então o tempo passou e aí, né, ela, não, calma, porque agora vai aparecer uma vaga efetivo e aí você vai vir trabalhar com a gente direto, você não vai ser mais estagiário. E aí eu falei, tudo bem, mas quanto tempo isso? Eu já estou aqui agoniado algumas semanas aqui. Não, no quanto antes a gente já vai te ligar. E aí, tudo bem, acabou o curso, virou o ano para janeiro, né? Então aí virou janeiro de 2006, né? Início de janeiro de 2006 e nada dessa galerinha me ligar. E aí eu falei, cara, vou ter que me reposicionar de novo no mercado, né? Vamos, perdemos essa, né? Vida que segue. E aí um primo meu, ele sabendo do que estava acontecendo, tudo, ele me indica para trabalhar com injetora. E aí a empresa que ele trabalhava lá, né, o pessoal trabalhava com injetora, e aí eu falei, cara, vamos para a batalha, vamos trabalhar com injetora. E aí eu comecei a trabalhar, né, em fevereiro de 2006 com injetora, e aí eu trabalhei muito pouco tempo, eu trabalhei menos de 30 dias na empresa, né? E aí a TAM me liga novamente. Aí eu me lembro muito bem esse dia, porque eu estava trabalhando, né, literalmente com a mão na massa ali, e eu olho uma ligação, ó, bom dia, tudo bem, Fabiano? Aqui é da TAM. Ó, estamos entrando em contato com você que a vaga apareceu, te interessa? E aí vem toda aquela história de novo. Falei, cara, vamos lá. Já isso aí está se arrastando desde o ano passado. Eu vou começar. Que dia que eu vou começar? E aí, né? Ela falou assim: não, a data está aqui na mão. Se você aceitar, agora você vai trabalhar como auxiliar técnico de manutenção. E a data de início para você será no dia 12 de março de 2006. E aí, sem pensar duas vezes, falei, cara, vamos embora. Vamos cair para dentro, porque é isso que eu quero nesse momento. E aí comecei, né, na aviação no ano de 2006, no dia 12 de março, né? Então tive esse probleminha aí no início que depois, né, com certeza foi tudo solucionado, tudo resolvido aí. Não, legal. E você conseguiu o que você queria? Você já entrou direto no setor de estruturas? Aí é um outro detalhe, porque apesar de estar conversando bastante com o pessoal lá durante o curso, depois a gente acabou que perdeu o contato, enfim, né? Eu nunca conversei com ninguém, pelo contrário, eu não conhecia ninguém, né? E eu não sabia literalmente a área que eu ia trabalhar, né? Então, lembra lá no início que eu falei que eu acho que, né, tudo tem um propósito? Sim. Eu me lembro lá que quando a gente fez a integração, a gente era em 22 pessoas, né, na turma que eu entrei. E no primeiro dia, quando a gente fez toda aquela semana de integração na empresa, no primeiro dia que a gente chegou no hangar, eu me lembro que a gente fez, né, o pessoal reuniu lá as 22 pessoas e aí já tinha aquele pessoal que já estava vindo de outra aviação, ou seja, já conhecia outras pessoas ali no ambiente, né, e já sabia a área que ia trabalhar. Então a gente ficou ali no hangar que a gente chama de principal, né? A gente fez um círculo ali e todos os gestores vinham pegar as pessoas. E aí eu fui ficando ali para a finaleira. Então aí ficou eu e mais um amigo lá, né?
E aí chegou um cara, ele chegou para mim, né? O Roberto Mendes, né? O nome desse cara, ele chegou, ele falou assim: tudo bem, cara, bom dia. Qual que é seu nome e tal? Aí me apresentei, ele falou: é o seguinte, eu não sou seu gestor direto, mas porque seu gestor direto ele está no período de férias e eu estou representando ele aqui. Hoje falaram que tem, né? Tem uma pessoa começando e você gosta de estruturas? E aí, na hora que ele falou isso para mim, eu falei, cara, não é possível, cara. Eu falei, cara, eu gosto. E você veio da aviação? O que você faz? E aí eu olhei para aquele avião, né? Que a gente tinha um A320 ali do lado do hangar, onde a gente tinha feito a reunião ali. E aí eu falei, cara, é até chato, assim, até estranho eu falar, sabe? Tudo muito, muito novo para mim. Eu falei assim, ó, essa distância aqui é o mais perto que eu cheguei de uma aeronave até hoje, cara. Eu nunca. Eu tô vindo da usinagem, trabalhava com usinagem, né? Enfim. E ele falou: não, não, calma aí. Então a gente já tem uma vantagem. Você conhece medidas? Falei, cara, conheço, eu trabalho com medidas aí precisas, enfim. Ele falou, então você está na área certa. Você tem ideia do que é estruturas na aviação? Aí eu falei, cara, eu tenho um pouco, né? Porque eu já conversei, aí bateu aquele papo, ele falou assim, ó, então isso foi no meu primeiro dia, marcou muito, né? E aí ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, ó, então vem comigo, cara, vamos entrar num cockpit aqui, eu vou te mostrar algumas coisas aqui para você interagindo aqui. Então, nada é por acaso, né? É uma área que eu falei, cara, se der certo na aviação, eu gostaria de trabalhar nessa área. E o primeiro dia, né, veio a pessoa lá e falou, cara, você vai trabalhar em estruturas. Então foi mais ou menos esse o primeiro contato que eu tive com a aviação, ou seja, foi retalhos de chapa, aquilo me chamou muita atenção. E desejar trabalhar nessa área e aconteceu, né? De eu estar lá fazendo o curso no momento certo, a antiga TAM fazia parceria com a escola técnica e eu entrar. E aí, pô, foi um puta ganho que eu já entrei como efetivado direto, como auxiliar técnico Exatamente. na área que eu desejava trabalhar e nem conhecia, né? Nem sabia exatamente o que era naquele momento ainda. O, Papai do o, céu, né? Papai do céu sempre botando o caminho certo ali. E qual que foi essa sensação sua? A primeira vez que você entrou ali no cockpit, o que isso te proporcionou? Cara, isso foi sensacional, porque naquela época a antiga TAM trabalhava com duas frentes importantes, né? A primeira frente era receber aeronaves novas, né, da família A320, e a segunda frente era o que a gente chamava do projeto Redelivery, era a entrega das aeronaves do modelo Fokker 100. Ou seja, as aeronaves da família A320 eram literalmente aeronaves, além de modernas, né, extremamente novas, né? Ia basicamente na nossa base lá para a gente fazer o check-in alfa, cumprir check alfa. Passar lá, que a gente brincava, né? O pretinho no pneu, fazer service, pequenas coisas, né? Então, na hora que eu entrei naquele cockpit, né? Que até com tímido, né? Em olhar todo aquele overhead, aquelas telas, eu falei, caramba, cara, que negócio diferente, como. E aí, né, o Mendes, né, que depois a gente trabalhou há muito tempo junto, ele falou, cara, sente aqui, ó. Fica tranquilo aqui, senta aqui, você sabe, tudo tímido, né? Tudo com medo ali, na verdade, acho que essa é a palavra, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, foi uma sensação, indescritível, porque ali era a primeira vez que eu estava entrando dentro de uma aeronave, era a primeira vez que eu tinha chegado perto de uma aeronave. Então, o gesto que o Mendes teve comigo naquele dia, cara, foi sem dúvida nenhuma. E aí a gente vai se espelhando em algumas pessoas ao longo da nossa carreira. E aí eu falei, cara, e aí ele contando toda a história dele, depois a gente vê o know-how que ele tem e a humildade que ele teve em fazer aquele gesto comigo, né? Sem dúvida nenhuma é coisa que vai marcando na nossa trajetória e a gente vai querendo levar isso daí para frente, né? Eu acho que isso que é o propósito, isso que é a ideia da aviação, né? Exatamente. O Fabiano, você sabe o que que é engraçado? Quando você começou, você falou, no nosso bate-papo aqui, né? Você falou do propósito, né? Eu concordo 100% com você. E eu sempre falo o seguinte: primeiro é Deus, né, na nossa vida. Pelo menos assim eu acredito. Respeito quem não acredita, mas também, assim, na minha visão, assim, acho que é Deus. E segundo, tem um detalhe que eu vou acrescentar isso para você e eu acho que você vai concordar comigo. Além de ter esse propósito e a mão de Deus, a aviação, ela te escolhe. Não sei se você já percebeu isso. Ela escolhe as pessoas para Concordo determinadas áreas. totalmente. Você tá Concordo entendendo? totalmente. Cara, eu falo, quando a gente conversa, né, que eu tô contando a história, eu falo, cara, me escolheu. Eu não fazia ideia do que era estrutura.
Eu não fazia ideia do que acontecia. Eu não sabia nem que tinha mecânico, eu não sabia nem que existia mecânico. Para mim, o avião voava lá, ele pousava, entrava o piloto, ia embora e acabou. E não tinha nada com Aham. relação a isso. E assim, e ela te joga em determinadas funções que você nunca imaginou, você nunca almejou, e quando você vê, você está se destacando naquilo, você está trabalhando, você está assim desenvolvendo super bem aquilo, você se identifica com aquilo de uma tal maneira que surpreende qualquer um assim. E com relação ao que você falou, esse primeiro impacto, né, de ter uma pessoa para te receber bem, né, para te tratar bem, para te mostrar os caminhos, para ter um cuidado com você, isso faz uma diferença enorme. Dá para ver a gratidão que você, a forma que você contar, dá para ver que você tem muita gratidão por esse teu início. E um dos nossos objetivos é esse, né? É contar essas histórias, é repassar essas situações para a gente conseguir divulgar isso para o máximo de pessoas possíveis. Exatamente. E aí, lógico, né? Lá no início, lá, né, Murilo, aí eu comecei a trabalhar nessa frente de receber as aeronaves novas, né? Aham, Então, basicamente, eu trabalhava na área de estruturas, né? Isso aí foi um pouco mais dos meus primeiros passos ali, né? Na então antiga TAM. Então, por ser uma aeronave muito nova, não tinha muito trabalho a ser feito. E sim. aí, uma história legal aqui, que aconteceu também, né? E aí, lógico, passou o dia, eu fui lá trabalhar com outro mecânico, e aí quando a gente. E aí hoje isso é até motivo da gente brincar nos corredores lá da empresa, né? Porque a gente ainda trabalha junto, e aí toda vez que ele me vê, ele faz essa brincadeira, que foi o seguinte. Eu comecei, lógico, ali no primeiro dia tendo todo aquele contato com a área, né? Então o pessoal estava fazendo um pequeno boletim e isso trabalhando, né? Eu entrei para trabalhar nessa parte do hangar principal, né? Na família do A320. E aí eu fiquei como auxiliar desse cara no primeiro dia, e aí ele chegou para mim e ele falou, cara, ó, é o seguinte, hoje você vai fazer uma dobra. E aí eu falei assim, legal, cara. E aí todo mundo já lá na integração, todo aquele ambiente, os caras falam, meu, que lá na aviação antiga tinha muito aquele batismo, todo aquele cenário que hoje está um pouco diferente, né? Os Então mudou um pouco. trotezinhos. Isso. E aí esse cara chegou e falou assim, ó, Fabiano, avisa a patroa lá, não sei se é casado, se tem namorado ou não, mas avisa que hoje você vai fazer uma dobra. Aí eu falei assim, ixi, cara, eu tô achando que esse lance aí já é um trote, hein, meu? E aí esse cara falou para mim, ó, você sabe que é uma dobra? Eu falei, não, cara, ó, a gente vai trabalhar até amanhã, 7 horas da manhã. Aí eu falei, cara, calma aí, cara, eu entrei agora 7 horas da manhã, e aí eu vou sair amanhã, 7 horas da manhã. Ele falou, se a gente tiver sorte de acabar até às 7, a gente sai, senão a gente fica até às 9, até às 10, tá? E aí eu passei o Já dia até ali, sei. né, auxiliando todo esse cenário aí, achando que era uma sacanagem. E aí foi chegando a tarde, porque nessa época a gente trabalhava lá, era apenas um turno de trabalho, muito diferente do que é hoje, né? Hoje são Uhum. vários turnos aí divididos em 24 horas. Naquela época era somente um turno. E aí foi chegando a tarde, na hora de ir embora, esse cara falou assim, ó, cara, a parada lá não é brincadeira não, tá, cara? Tá tudo armado aqui, então a gente criava uma equipe para ficar fazendo essa dobra que a gente chamava, que era Uhum. trabalhar até na manhã do outro dia, né? E aí eu falei, cara, e agora, meu? Isso é sério? Isso não é? E aí o meu primeiro dia foi exatamente isso, fazer uma dobra que a gente chamava, que é trabalhar mais de 24 horas. E aí ele falou, e aí a galera falava, e aí, meu, você achou que era sacanagem? Bem-vindos à aviação. A aviação vai ter horas que vai precisar de você. Se acostume. Então eu falei, cara, que legal. Então tudo isso me impressionava muito, né? Porque Aham. é uma área muito diferente, né? Enfim. E aí eu fiquei trabalhando um tempinho ali e tinha muito pouco serviço, né? A execução. E aí eu me lembro, né, que aí o meu líder lá, o meu gestor, ele retornou de férias, né? A gente se apresentou lá tudo certinho. E aí ele me passou um part number, né, que é um código que você requisita materiais. E Certo. esse part number era para a gente requisitar um coverzinho, né? Então nas estruturas lá do avião, né? A gente tem os voice point, que são lugares onde você instala a ferramenta para você remover do avião. E em cima Uhum. desses carinhas vai, né, esse coverzinho, é um acabamento. Então eu requisitei um Certo. saquinho desse cara, e aí eu sabia que o avião ia sair, o avião ia chegar e era eu que ia trocar esses coverzinhos. Então eu fiquei praticamente algumas semanas depois fazendo esse tipo de trabalho. E aí, um dia eu cheguei para, né, eu falei, cara, eu quero ver acontecer, quero. E aí eu cheguei para brincar com o meu gestor, e aí eu falei para ele, cara,
é o seguinte, né? Teria como eu lixar uma viga aqui, né? Sabe, bem na ideia de brincar mesmo e jogar uma ideia para mostrar, né? Teria como eu fazer um blend aqui, fazer um lixamento de corrosão para me sentir o cheiro da corrosão, todo aquele negócio. E aí ele olhou para mim, né? E aí ele falou o seguinte: ele falou assim, ô Fabiano, quanto tempo você está trabalhando na aviação? E aí eu falei, cara, e você ia contando nos dedos, né? Ó, hoje está fazendo 54 dias. E ele falou assim, cara, e você acha que não está muito cedo para isso acontecer, não? E aí eu falei, caramba, né, cara? E aí eu falei, não, cara, tudo bem, tô brincando aqui, eu vou colar uns coverzinhos ali de novo, fica tranquilo. E aí, lógico, na hora lá você fica revoltado, só que quando o tempo passa, você fala, cara, é exatamente isso que precisa, né? Indo gradualmente as coisas acontecendo e aí você vai se desenvolvendo na área. Até porque, algumas semanas depois, aí teve uma inversão de projeto lá na Antiga TAM. E aí começou a chegar uma aviação um pouquinho mais, já um cheque mais pesado lá no hangar principal, e aí precisou fazer uma troca com mecânicos experientes que trabalhava lá no Redelivery, com o Fokker 100, com mecânicos, com a galerinha mais nova que tinha entrado lá no ambiente de hangar. E aí uma dessas pessoas era eu. E aí sim, ali a gente brinca que era uma escola a céu aberto, né? Então aí veio um mecânico experiente para cobrir a área lá que precisava, e eu fui trabalhar como auxiliar técnico lá na área do Redelivery. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar praticamente 3 anos lá no Redelivery. E ali eu sempre falo para a galera que está começando, né? Ali a gente brinca que era literalmente uma escola a céu aberto. Por quê? Um cheque extremamente pesado, né? O cheque estrutural. E aí a gente tinha que executar mesmo, né? Em pouco tempo, a gente teve que desenvolver na área, aprender a fazer e, de fato, né? A executar uma traçagem, o corte, fazer um reparo, né? Então, ali deu para desenvolver bem na área e eu posso falar com muita felicidade que eu vivi muito intensamente a execução na área de estruturas, né? E aí é lógico, com tudo isso, e aí eu sempre comento isso também, para a galerinha nova, hoje atuando como instrutor, sempre já mapei dentro da empresa, né, dentro da companhia, dentro da aviação, qual que é a área que você se identifica mais. E aí comece a trabalhar para isso, né? Eu me identifico numa engenharia, me identifico como um gestor, como um inspetor, a área que eu me identifiquei mais, né? Eu falei, cara, eu quero trabalhar na área de controle da qualidade. E aí aparece a figura também do nosso amigo Simões, né? Como ele, na época, ele era inspetor de qualidade, e aí eu conversava muito com ele, e aí já fazendo o approach, né? Falei, cara, eu acho o trabalho de vocês muito legal, cara. Que me dá um norte aí, o que eu preciso fazer? O que você acha que eu tenho que melhorar? Então, alguns anos eu fui trabalhando com essa ideia, né? E só voltando um pouquinho na parte de execução, eu tive a oportunidade ali no Redelivery, a gente pegou, apesar de já nos anos 2000, a gente pegou aqueles mecânicos que a gente fala que era da velha guarda, né? Aquela galerinha que veio da aviação antiga, da aviação de execução mesmo, né? A raiz. E exato, e ali, né, um pouco diferente do que é hoje, ali você era um auxiliar técnico, ou seja, a gente no Redelivery até executava, mas a minha função era auxiliar um mecânico mais antigo. E aí aparece a figura, que esse cara eu tenho muita gratidão por ele, chamado Mário Kalinowski, né? Esse cara, ele, na verdade, quando eu fiquei praticamente um ano trabalhando como auxiliar desse mecânico, né? Então, o Mário, um cara de Porto Alegre, e muito técnico no que ele fazia, muito técnico no que ele executava, era uma referência, né? Para a galera aí o pessoal da antiga deve conhecer muito bem ele, né? Então, na parte de execução, sempre quando eu ia trabalhar, eu falava, cara, esse cara, meu, ele faz ele faz um reparo, ele crava um rebite com tanto carinho, né? E esse cara, ele tá quase parando já. Hoje ele já tá aposentado há muito tempo já, né? E esse cara, ele exerce a profissão dele com tanto carinho, com tanta dedicação, e eu que tô começando agora, eu não posso ser diferente. Eu tenho que tentar, no mínimo, cara, fazer um pouquinho do que esse cara faz, né? E esse cara foi o meu professor na parte técnica, na parte de execução, de usar a ferramenta, né? Então, a gente ia lá fazer um corte, ia fazer um furo com aquele medo, né?
de danificar, ele falava, cara, faz isso, faz aquilo. Então a gente ia pegando aquelas dicas dele, né? Então isso foi muito legal para mim. E aí eu mapeei, eu falei, cara, na parte de execução eu vou ficar junto com esse cara. E na parte técnica eu fiquei. Aí aparece bastante Simões, então sempre tentando fazer ali, né, a execução associada ao procedimento técnico, ou seja, aos manuais. Então eu falei, cara, o que depende de mim? Eu preciso melhorar o meu inglês, eu preciso interpretar o desenho. Então eu fui me desenvolvendo nesses dois lados e sempre buscando ser um inspetor de qualidade, né? Naquela época, eu até brinco que eu era um pouquinho revoltado com a nossa agência. Por quê? Vou explicar, com a ANAC. A gente sabe que lá no passado até mudou hoje o tempo, né, para a gente ser um liberador, ser um inspetor de qualidade. Na época lá, a gente precisava ter 3 anos de CCT e depois mais para checar CHT e para ser um mecânico liberador ou um inspetor de qualidade, mais 4 anos. Ou seja, você teria que ter no mínimo 7 anos de experiência na área. Né? E aí sim, depois concorrer uma vaga para o controle da qualidade. E eu falei, não, cara, tá errado isso daí. Eu já me sinto um inspetor de qualidade, né? E aí, só que aí, lógico, o tempo passa, quando a gente vai exercer, que a gente está na função, aí você fala, cara, calma aí, é por isso, ó. Eu já vivi muita coisa. E outra coisa, os 7 anos é pouco, eu precisava de mais anos, que aí, né? Aí chega no X da questão. Então a aviação tem muito isso, né, Murilo? Tem muito isso, né, Felipe? De a gente, ao longo do tempo, ir se desenvolvendo e aprendendo um pouquinho, né? A gente acha que tem cara. Vai, Felipe. De vez em quando dá isso aí. Mas a experiência, cara, a experiência é tudo, né, Fabiano? Não tem jeito. Na vida toda, né, cara? Então, assim, para você ser inspetor de qualidade hoje, você tem que ter uma vivência, né, na aviação, cara. Você tem que saber um pouco de cada coisa, um pouco de tudo. E a gente, no começo, é igual adolescente também, a gente acha que já sabe de tudo. A gente acha que o pouquinho que aprendeu é o suficiente. Pô, a gente passa muito aperto. O começo, eu sempre falo também, que o começo nosso, principalmente quando a gente é auxiliar, é o mais importante para o resto da nossa vida, porque é ali que a gente vai aprender. A gente aprende com vários profissionais diferentes. Então, assim, a gente consegue sugar ali um pouquinho de cada qualidade. Então, a gente tem que tentar usar isso tudo para a gente se tornar um profissional melhor. Então, esse é o momento de aprender. Porque quando você vira mecânico, você começa a aprender com os problemas que você vai pegando para você. É muito difícil você pegar um problema de outro para você tentar resolver. Você tem os seus. Então, quando você está de auxiliar, você está ali, ó, batalhando para um lado para o outro, pegando um, pegando de outro, e é ali que você vai aprender. Então, assim, com o tempo, para se tornar um inspetor de qualidade, cara, tem que ter bagagem, porque não é fácil, não. Exatamente. É tudo meio que gradual, né? Não tem como bypassar step, porque isso daí pode ser armadilha, né? E aí, lógico, né? Aí eu comecei como auxiliar, aí rapidamente me tornei já um mecânico, tirei minhas primeiras carteiras ali, né? Me tornei um mecânico júnior ainda nessa primeira passagem pela antiga TAM, até que eu recebo, né, o meu primeiro convite aí para trabalhar fora. Então, por trabalhar em uma área que tinha muita gente vindo de várias partes do país, até de outros países, né? Isso me fascinava muito. Eu falei, cara, que legal, né, cara? Que trabalha tanta gente diferente, de tantos lugares, né? E aí veio uma oportunidade para mim sair um pouco do que eu fazia, recebi um convite para ir trabalhar ainda como mecânico, só que aí eu já fiz um upgrade na minha carreira, que eu saí de mecânico júnior e recebi um convite para ir como mecânico sênior na Goodyear do Brasil. E ali a minha função também, execução, né? A gente fazia overhaul em componentes e nacelles, a gente tinha na época lá era um contrato com a TAM, né? De fazer lá a overhaul em entrada de ar, né, o intake, fan coil, reversor, o próprio CNA, né, dos motores aí V2500. Então trabalhei aí nessa empresa por praticamente um ano, né, e lógico, sempre almejando o controle da qualidade. E aí um pouquinho antes de completar um ano, me abriu um processo seletivo então na antiga TAM, né, na empresa que eu tinha saído, e aí eu falei, cara, e eu sempre deixei muito claro isso daí, né? Sempre tente ser muito transparente, né? No que eu estou fazendo e tudo que está acontecendo.
E aí fui conversar com o meu gestor e falei para ele, cara, é o seguinte, abriu uma vaga assim, inclusive aqui é o meu objetivo também. Só que eu vou participar desse processo seletivo aí para o controle da qualidade. E na época o cara, né, ele até, o meu gerente lá, ele falou, cara, que bacana, cara, é isso que tem que ser, você está se preparando, a oportunidade está aparecendo, vai para cima e boa sorte. Aquilo me motivou muito. Eu falei, cara, eu estou no caminho certo. E nesse período, e isso tudo em São Carlos ainda, na cidade de São Carlos. A Goodrich, ela era uma unidade dentro de um prédio, né? Que a gente tem lá, que hoje se tornou até hangares, inclusive, né? E nesse período, a Goodrich, a gente estava em um processo de mudança. A gente ia mudar para outra cidade, né? A empresa também, ela estava expandindo e a gente ia para Indaiatuba. Né? Então a gente já tinha ido ver lugar, então a gente já estava decidido. Nessa época, já era casado, a gente já estava planejando toda essa mudança aí para a cidade de Indaiatuba. Só que a manutenção na antiga TAM ficou sabendo dessa entrevista minha no controle da qualidade. Uhum. E aí, essa galera me fez um convite para retornar para a TAM como mecânico. E aí a cabeça fica mil. Você fala, cara, que negócio doido é esse, cara? O que está acontecendo, né? Isso está acontecendo em poucos meses, né? E aí, né? Esse pessoal me chamou da manutenção e falou, Fabiano, é o seguinte, cara, você está querendo voltar para a TAM? E aí eu falei, não, qual que é? Não tô entendendo. Não, porque você fez uma entrevista assim, você quer voltar? Falei, cara, eu quero voltar no controle da qualidade, né? Nessa área que eu tô tentando buscar aí. Cara, eu vou te fazer um convite. Quer voltar como mecânico? E aí, aquele processo de mudar, não mudar, eu tinha acabado de comprar a minha casa em São Carlos, né? Então tava todo aquele cenário de novo para mim. E aí, conversa com a família, com a esposa, coloquei a oportunidade que eu tinha na mesa. E aí, o que a gente vai fazer? E aí, rapidamente, a gente decidiu, não, cara, se você achar que... E eu sempre tive um carinho muito grande pela empresa também, né? De tudo que eu construí ali, né? Essa parte. E eu falei, cara, vou voltar. E voltei como mecânico né? Agora mecânico sênior, ainda na área de estruturas. E aí, lógico, passado um tempinho, né? Já trabalhando na TAM, me abre novamente um processo seletivo aí para o controle da qualidade. E aí não teve jeito, né? Quando abriu esse processo, eu já fui fazer novamente, né? A participar desse processo seletivo e fui, né? Selecionado para participar e fazer parte do grupo de controle de qualidade, né? E aí, lógico, trabalhei praticamente por 10 anos na equipe, e aí é uma equipe que, né, te dá várias oportunidades e você se desenvolver um pouquinho mais, né, nas outras áreas. Então, por ter as carteiras, né, e aí eu comecei a me desenvolver na parte de sistemas, na parte de motores, né, na parte de aviônicas, né, então a gente começou a atender tarefas denominadas aí IO, né, por parte da empresa, tarefas críticas, né, a fazer o atendimento por todas as áreas nas aeronaves aí, né, e lógico, muita coisa foi acontecendo durante esse tempo aí. Lógico, a minha base sempre foi estruturas, mas tive o privilégio aí de sair um pouquinho mais aí, né? E trabalhar nas outras áreas aí também. Isso aí, legal. Ô, Fabiano, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou do tempo, né, da proficiência, até que você ficou chateado com o tempo de liberação da ANAC para você assumir o cargo. Hoje você está tendo a experiência de ser instrutor técnico, né, de manutenção. E você consegue ter um overview do que aconteceu no teu passado durante esse processo. A formação hoje de um técnico de estrutura, tá? Para você falar assim, não, esse cara está apto a realizar praticamente todos os serviços. Eu não vou falar todos, porque a gente sabe que sempre tem alguma coisa a mais. Qual o tempo de formação que você acha que hoje a gente tem para formar um técnico de estrutura e se é uma formação mais demorada do que as outras áreas, como aviônica e mecânica? Legal. Ô Murilo, essa é uma pergunta que a gente pode classificar ela em várias vertentes, né? Uhum. Desde habilidade manual, a gente sabe que a área de estruturas, ela tem É toda essa artesanal. parte artesanal, então tem pessoas que têm mais facilidade. Eu posso falar isso daí porque eu conduzi durante bastante tempo, né, quase um ano, cursos de Standard Practice de estruturas. Uhum. Então a gente formava lá turmas, né, de mecânicos que trabalhavam na área de estruturas e pessoas muito novas na área, né, que estavam começando ali na área naquele momento. E aí de 10 pessoas, 15 pessoas, a gente chegou a conduzir turmas com 16 pessoas, a gente via que sempre tinha uma pessoa que se destacava muito.
E aí eu sempre procurei dividir em duas partes, a parte de execução e a parte do documento. Se a gente olhar numa aviação lá antiga, eu vou voltar só um pouquinho. No ano de 2006, por exemplo, eu ainda peguei o nosso SRM em blocos impressos, né? Então a gente tinha que ficar navegando naqueles. Estava acontecendo aquela transição. Então, de 2006 a 2008, eu consultava o SRM literalmente no PDF impresso ali, né? E isso, com certeza, dificultava bastante. Só que o que eu vejo muito hoje, a galera tá fazendo. E só que qual que é o caminho técnico? Eu sempre brinco assim, ó, não só na estrutura, todos os manuais a gente tem o quê? O Standard Practice. E o Standard Practice é tudo aquilo que você vai fazer, tá escrito. Então, e aí eu sempre cobro muito isso. Cara, você tá fazendo um furo, você está fazendo um corte, você está fazendo uma dobra, um chanfro, um raio. Você sabia que tem uma referência no manual que vai te dar o step by step de como fazer isso? E aí, às vezes, a galera fica até impressionado. E a pessoa faz bem. E aí, um profissional, para ele ser completo hoje, ele tem que andar nas duas linhas, ele tem que levar essa parte, né, de execução, né, e ser o inspetor do próprio trabalho dele, né? Ou seja, eu terminei de fazer, será que o outro inspetor aceitaria isso daqui? Exatamente. Então ele checar o próprio serviço e depois chamar o inspetor. E será que tudo que eu estou fazendo aqui, né, a gente tem, por exemplo, informações no manual que vai pedir para a gente medidas milesimais. Estou trabalhando com 3 casas, né? E será que eu tenho esse critério para fazer isso? Então, eu acho que para um bom profissional, né, ele executar perfeitamente com todos os dados técnicos, que eu posso colocar aí, Murilo, mais de 5 anos na área aí, com certeza. E aí é lógico, isso vai variar muito, porque tem profissional que em pouco tempo já vai conseguir desenvolver, né? Aí é a habilidade dele, né? Habilidade manual que ele tem de fazer, a habilidade que ele tem. Qual que é a principal barreira hoje? O idioma, né? Sem dúvida nenhuma. Quando eu volto lá no início, uma grande dificuldade que eu tive foi o quê? Interpretar manual. Era tudo em inglês, é tudo em inglês. A aviação é em inglês, né? Então eu vejo hoje que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade no inglês, e aí é separar esses dois mundos, né? Tentar conciliar e seguir, né, numa linha de raciocínio, mas sem dúvida nenhuma, e no mínimo 5 anos aí, Murilo, na área de estruturas aí para ser um bom profissional e mais, né? E não parar, porque hoje, né, a gente vê que até a parte estrutural hoje da máquina está evoluindo muito, né? A gente tem vários tipos de construção de painel, a gente tem painel que mistura liga de alumínio com fibra de vidro, avião totalmente de composto. Então, se parar, né, com certeza vai ficar para trás. É um pleno desenvolvimento, né? O Fabiano, exatamente isso, porque é o que você falou. Um dos pontos principais também é você ter habilidade com as mãos, né? Você tem que ser praticamente um artesão, porque não adianta nada o cara saber as regras de dobra, de raio, de chanfro, quando você tem que usar uma calandra, quando você tem que usar uma viradeira. Então, assim, é bem complicada a formação de um técnico de estrutura. Apesar que hoje, eu não sei como é que está na asa fixa, mas na asa rotativa aqui, a maioria dos reparos vem prontos. É mais troca de suporte, a troca de deck, aquele reparo que você fazia mais trabalhado, com dobra, com chanfro, com ângulo, com tudo ali, não é mais igual era antigamente, não. Diminuiu bastante. Com certeza. Na época do Fokker 100 lá, inclusive, Murilo, a gente fabricava muita peça, né? A gente, inclusive, tinha que fazer os tacos, fazer os gabaritos de madeira para fazer a dobra na chapa O, que é aquela maleável, para levar para tratamento. Então, hoje, de fato, isso, fazer todos os tratamentos lá de acordo com o procedimento. E aí, lógico, hoje mudou um pouco, né? Não tenha dúvida. Hoje está mais troca, enfim. Mas tem... A parte técnica tem bastante coisa legal, assim, que dá para fazer, que dá para se desenvolver sem dúvida nenhuma. E aí, pegando esse gancho aí, né, Murilo, falando um pouquinho das minhas dificuldades lá no início da aviação, acho que a principal foi essa barreira, né, da língua. Então, saber separar também, né, o que depende de mim, o que depende da empresa, né, e sempre tentar se cercar de pessoas que tentam te ajudar, né, ao longo do tempo aí, né, que tentam agregar valor aí dos seus objetivos aí também.
Acho que esse é o ponto-chave aí, né? Que tem que fechar. Senão, né, fica algum gargalo aí e não fica legal. Exatamente. Eu admiro, cara, quem pessoal chapeador e trabalha com estrutura, cara, é um trabalho diferenciado. E hoje em dia, quem tem essa qualidade tem emprego em qualquer lugar do mundo. Eu fui aprender. O Murilo, né, sempre tentou me ensinar um pouco, né, na época que a gente trabalhou junto na VHS. Só que acaba que a função que eu tinha lá não tinha como eu aprender muito. Aí eu fui aprender agora um pouco quando eu fui fazer FA, que eu tive que fazer alguns reparos, né, porque eles exigem. Então, cara, assim, a gente que tem um pouco mais de facilidade com ferramenta, acaba pegando rápido, né? Mas, cara, um pequeno reparozinho ali que você tem que tirar do manual e fazer ele pessoalmente, né, usando a ferramenta, usando o material, cara, é de admirar, porque você tem que botar milimetricamente todos os furos, porque se você alinhar errado, vai dar problema. Imagina para fazer um reparo grande, né, igual vocês fazem, você trabalha com estrutura composta, então, cara, é de admirar esses profissionais. E é uma dica também, cara, a galera que está começando aí, se cair para a área de estrutura, cara, tem emprego para todo lado. Se for um bom profissional, não fica desempregado, não. Com certeza. E aí tem algumas coisas que são marcantes para a gente aí em todo esse processo, né? E aí, como eu comentei com vocês aí, essa passagem aí que eu tive no controle da qualidade, uma experiência bem marcante aí, né, ao longo da minha trajetória, foi ter, por exemplo, a oportunidade de fazer um treinamento no exterior, né? Então, antes da aviação, eu sempre brinco assim, até os meus 18 anos, 19 anos, a cidade mais longe que eu tinha ido era a cidade da região aqui que a gente mora, né? Então você imagina o quão marcante foi para mim, né? E aí eu lembro que a gente estava passando em um processo lá na empresa, que a gente tem um centro de treinamento lá, né, no MRO, e a gente estava tendo muito curso, né? Curso de aeronaves, enfim, todos esses cursos mandatórios perante as autoridades. E aí a gente estava namorando o curso de uma aeronave. E aí eu me lembro no dia que o coordenador da área chegou em mim e falou: Fabiano, tem um curso assim, cara, como que tá o inglês? E aí eu com a ideia que seria o curso do avião, que a gente sabia que ia começar nas próximas semanas ali, né? E aí eu falei, não, cara, tá tranquilo, tá show de bola. E eu falei, cara, vou fazer o curso do avião, com aquilo na minha cabeça, né? Ele falou, bacana, cara. E os documentos aí, tá tudo em ordem? Aí eu falei, cara, documento? Ele falou, cara, o passaporte, todo esse negócio aí. Eu falei, cara, mas como assim? E aí a ficha vai caindo, ele falou assim, vamos lá, deixa eu explicar para você. A gente vai ter um treinamento, né? Vai ser em Hamburgo, lá na Alemanha, e aí a gente pensou no seu nome, cara. Você tá disposto a fazer? E aí, sabe quando você vem se preparando, só que aí na hora que chega essa oportunidade, você fala, cara, e agora? A alma chega a sair do corpo nesse momento, né, cara? Essa que é a verdade. E aí eu falei, cara, tá tudo em ordem aqui, o passaporte e tal, e quem que vai? Ele falou, cara, infelizmente, a gente conseguiu só uma vaga, né? E aí a gente pensou no seu nome, tá afim? Aí eu falei, caraca, meu, e qual que é o curso? Ele falou, o curso é de tolerância e fadiga, né, em reparo estrutural. É a sua área, então, se você dá o ok aqui, a gente já vai preparar todos os trâmites. E aí foi, né, a primeira experiência, assim, marcante, né, que aí, literalmente, falei, cara, é a área que eu conheço, só que eu vou sair totalmente da minha área de conforto agora. Essa zona de conforto que eu tô aqui há um tempo, né, vai acabar que, vamos embora. E aí, a gente aceitou, foi lá, fez o primeiro curso para fora. Então, a aviação, ela proporciona isso pra gente, né? Então, aí você olha para trás e fala, cara, você vê acontecendo tanta coisa, né, cara? E aí, sim, lá, né, a gente pode fazer um baita de um curso lá, entender de uma forma mais teórica como faz todo o desenvolvimento de um reparo estrutural. Foi uma experiência bem bacana, né? E lógico, aí com o tempo, né, as portas vão se abrindo, e aí eu sempre brinco, cara, esteja preparado, né? Quando você faz um curso adicional, quando você estuda um idioma, quando você tira uma outra carteira, então tudo isso é para você, não é para a empresa, né? Porque isso é conhecimento seu, é bagagem sua. Na hora que a oportunidade aparecer, se você estiver preparado, você pode ser um candidato, né? Mas se você não estiver preparado, nem candidato a isso você vai ser. Exatamente. Né? E aí um projeto muito bacana também que eu tive a oportunidade de participar foi, né, em 2009,
tive a oportunidade de participar em um benchmark, né, na unidade da Etihad, lá em Abu Dhabi. Então, recebi esse convite aí para participar, representar a equipe do controle da qualidade. E aí a nossa ideia nesse momento era o quê? Ir conhecer a equipe, né, de garantir controle da qualidade da Etihad, né, do MRO da Etihad, em Abu Dhabi, né, trazer pontos de melhoria para o nosso setor. E em contrapartida, né, tive a oportunidade de ficar ali um dia, 2 dias acompanhando um cheque, né, que a Etihad na época fazia o cheque do modelo A350, que era um avião totalmente diferente na nossa frota, que São Carlos, inclusive, nem tem contato com o avião, nem tinha, né? Hoje a empresa já devolveu esse modelo de avião. Então, toda aquela tecnologia diferente empregada nesse avião, pude acompanhar de perto, né? E lógico, sempre com aquilo, cara, sair da zona de conforto. Eu acho que isso que é o bacana, né? E assim foi feito, né? E aí várias outras oportunidades foram aparecendo aí, né? Ao longo dos anos aí nesse departamento que tive uma passaginha de quase 10 anos aí, Murilo. Cara, bem legal, né? E o que você falou, uma das coisas que eu sempre falo, você tem que aproveitar todas as oportunidades, né? Treinamento é uma coisa que não se nega de forma alguma. Ao contrário, você tem que ir atrás de todas as qualificações que você puder fazer. E você pode ter certeza. Assim, é engraçado que a gente está fazendo esse projeto, né? E a gente vai conversando, a gente vai vendo a história se repetir. A oportunidade, ela vem. E muita gente fica para trás porque não quis fazer, não dava tempo, estava cansado. Exatamente isso. Não é isso? É impressionante, né, cara? Principalmente o inglês, né? Que a pessoa geralmente não. Exatamente, isso é a principal barreira, né? Com certeza absoluta, né? E aí, lógico, com o tempo, né? A gente vai se superando, a gente precisa de um pouquinho de dedicação, assim como todas as outras áreas, né? É. Isso é inegável, né? E aí você vai tirando como lição, né? E uma lição importante que eu tenho é o seguinte: na aviação, a gente nunca consegue fazer nada sozinho. A gente sempre vai ter que trabalhar em equipe, a gente sempre vai precisar de alguém a qualquer momento e a toda hora. E aí eu sempre gosto de falar o seguinte: a gente pode ter 50 anos de experiência, a gente não vai conhecer a máquina ela é muito complexa, né? E aí vai da humildade da gente, que a gente pode aprender com uma pessoa que tem 50 anos de aviação, só que a gente pode aprender também com a pessoa que tem um dia na aviação. E aí vai dar a humildade de cada um e saber absorver isso daí, né? Concentrar isso daí e bater a bola e fazer o gol, né, meu? Ô, Fabiano, deixa eu aproveitar um pouquinho esse treinamento que você falou. Você falou que foi a primeira vez que você saiu, né? Isso. Isso. Vamos lá. Passou algum aperto sozinho nesse mundão? E o inglês foi o que você esperava? Conseguiu desenrolar bem? Cara, na verdade, a gente sempre acha que está preparado, né, Murilo? Mas É. esse curso foi muito bacana porque, primeiro, foi na cidade de Hamburgo, na Alemanha, e na turma a gente era em 18 pessoas, de várias partes do mundo. Só que praticamente metade dessa turma era da Rússia. Então foi uma galera em peso da Rússia, de uma companhia aérea de lá, fazer esse treinamento também. E ali, lógico, por estar muito próximo ali, o nosso instrutor, ele falava o russo. E chegou um determinado momento que ele pediu licença para o resto da equipe, né, para o resto da turma, para pedir, para conversar com o pessoal lá, que ele queria explicar uma coisa que a galera não estava muito conhecendo, porque não era exatamente todo mundo era especialista de estrutura. Então tinha alguma coisa básica ali que estava ficando para trás. E aí ele pediu licença para a gente e falou: cara, eu posso conversar com eles aqui e tal, todo aquele negócio. E aí parece que a galera tá até brigando, né? Até engraçado de ver. E aí eu me lembro muito bem que eu estava sentado do lado de um amigo, um irlandês, e aí ele olhava para mim, e aí ele falava: cara, o que eles estão falando? E todo aquele negócio, eles estão brigando. E aí eu falei: cara, agora deu, meu, não tô. O inglês já tá difícil, né? Aquele bem tem com vermute. E agora começou em russo, cara. Então é todo esse cenário que foi desenhando, e hoje é só história para contar, né? Mas chegou uma parte do curso, Murilão, que virou um russo lá, um dialeto que parecia que a galera tava brigando. Só que aí no final, né, por ser a área que a gente trabalhou muito tempo, né, já aquele inglês mais técnico, aquela parte deu para sair bem. Mas confesso, né, como até o Felipe comentou, é uma baita barreira o idioma, né? Com certeza, aí quando você se desenvolve um pouco mais nisso, você consegue, né, se comunicar, se desenvolver um pouquinho maior, principalmente nesses cursos, né?
E aí, ao longo do tempo, a gente já teve a oportunidade de fazer alguns, e aí toda vez tem alguma coisa e a gente vem tentando melhorar, né? Eu acho que é isso. Nunca parar, né? Sempre tentar sair da zona do conforto e fazer o melhor possível, né? É isso aí. E nessa trajetória sua aí, ô Fabiano, que hora que você, como é que fala, reconheceu que você tinha tino para virar instrutor? Aonde veio essa ideia de sair da qualidade e ir para a instrução? Cara, isso aí é bem engraçado porque eu nunca me vi na posição de ser um instrutor. Hoje eu estou indo para o meu terceiro ano já na área de instrução dentro do departamento. Só que isso, lá no final da minha passagem, a partir de 2020, né? O meu gestor, ele sempre, através dos feedbacks, enfim, tudo isso que hoje tem nas empresas, né? Ele sempre falou para mim, Fabiano, cara, você tem muita facilidade em comunicação, você se comunica muito bem. Eu vejo que você tem um perfil muito legal para ser gestor. Então ele começou a samear, né, esse tipo de desenvolvimento, né? Fabiano, trabalha mais como gestor, como na parte de instrução. Só que, como eu comentei aqui, o controle de qualidade ele dá muitas oportunidades. Né? É uma área que você tem interação com engenharia, com manutenção, com garantia de qualidade, com auditor, com fabricante, com bastante equipes, né? E aí, vendo todo esse. E eu sempre tive esse feedback, cara, se desenvolva aí na área de gestão, cara. Você tem perfil, você tem postura, esse papo, né? E aí, até que aparece uma oportunidade para a gente começar a conduzir treinamentos de técnicas de inspeção. Foi uma época onde a nossa equipe ela começou absorver muitas pessoas, né? Ou seja, a crescer bastante. E aí veio essa demanda. E aí o gestor chegou e falou, Fabiano, a gente vai ficar com algumas matérias dentro desse treinamento, e aí tem algumas matérias relacionadas a estruturas. Então, tipos de danos, tipos de corrosões. Cara, você consegue montar um material, você consegue rodar uma aula. Então, tudo isso partiu do meu gestor, né? O Ricardo Rios. Esse cara, ele começou a falar, cara, participa, cara, eu acho que é legal, você conhece a área, você tá há muito tempo, então acho que vai ser bacana isso, né? E aí veio as primeiras turmas. Então, eu confesso que literalmente foi sair da zona de conforto, porque eu comecei a ministrar treinamentos para pessoas que tinham 30 anos, 40 anos na área da aviação. Então, eram pessoas com um know-how muito alto. E isso, de certa forma, me incentivou muito, porque eu comecei a ter feedback bacana em relação a isso, né? E quando você recebe, né, cara, que você termina hoje, não tem nada mais gratificante para mim do que quando chega o final de um dia de aula e o aluno chega para mim e fala: pô, Fabiano, eu consegui aprender, nem que seja uma vírgula, cara. Isso não tem valor, sabe? Então isso vai te municiando, vai te dando, né, vai te motivando. Isso é a parte legal de ser um instrutor que eu vim a conhecer depois. E aí, rodamos algumas turmas aí para essa galera de inspetor que estava começando na área, e aí veio o projeto aí, né, de conduzir treinamentos, né, de standard practice de estruturas. Aí sim, já é um treinamento um pouco mais estruturado, né? E aí, literalmente, era a minha praia. Por quê? Por ter trabalhado muito tempo na execução e com toda a parte de documento e ainda como inspetor, casou toda essa bagagem, e aí eu fui muito bem nessas aulas, então fiquei praticamente ainda no controle de qualidade, rodando treinamento de standard practice na área de estruturas. E aí até que no final de 2022, né, eu recebo um convite do coordenador do treinamento para fazer parte do grupo de treinamento, né? E aí foi aonde eu falei, cara, e agora? Só que aí já é um cenário um pouco diferente, né? Tanto é que hoje, há alguns anos já eu não trabalho diretamente com a área de estruturas, pelo contrário, a área de estruturas é a área que eu não trabalho. Né, a gente não tem muito a parte de estrutura, a gente, né, trabalha com as aeronaves, enfim, todos esses outros cursos aí. E aí, lógico, coloquei na balança, vi uma oportunidade, né, de melhoria, eu falei, cara, e aí tem todo aquele lance também, eu já chegando a quase 10 anos aí, eu falei, cara, eu preciso renovar meu gás, né, a energia, eu preciso fazer uma coisa diferente. Cara, tudo bem, nunca pensei ser isso,
vou sair. Aí eu até brinco com a galera aí que a gente tem mais intimidade. Eu não saí, não abriu alguns metros na minha frente em relação a sair da zona de conforto. Abriu literalmente uma cratera, porque aí o coordenador ele me chamou, né? Ele fez essa proposta para mim e a ideia foi basicamente o que, ó, Fabiana, a gente vai. A ideia aqui é o seguinte: tenho recebido aí ao longo dos meses vários relatos aí, vários feedbacks que você está muito bem, você tem o perfil de ser um instrutor. E qual que é a ideia aqui? Aí vai de você. A ideia é te mandar para fazer um curso de formação de instrutor no fabricante, né? Então você vai fazer a parte pedagógica e a parte de simulador. E mais, depois disso, isso vai ser o início, e depois você vai no fabricante fazer o curso do avião, você vai rodar o curso do avião. E aí eu falei, caraca, velho, e agora? O que eu vou fazer? E a cabeça mil, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Vamos embora, vamos aceitar isso daí, vamos cair para dentro desse desafio e tentar fazer da melhor maneira possível. E aí sim, na área do treinamento, né, nos primeiros meses eu já tive a oportunidade no fabricante, e aí você vai, né, melhorando, e aí eu tive a oportunidade de fazer um treinamento que a gente chama de AMIC na Airbus, que é de formação de instrutor, né? É o ponto de vista do fabricante passar toda a parte pedagógica e, né, a instrução para o instrutor dar uma aula usando o ambiente virtual. Fiz o treinamento, né? Em 2023, na metade de 2023 já tive a oportunidade de voltar no fabricante e fazer o curso completo do avião, né? Aí um nível mais avançado de conhecimento. E aí, literalmente, né? Alguns meses depois a gente começou a iniciar, né, a aplicação do treinamento de todos os sistemas do avião, né, da família do A320, que é a aeronave que eu trabalho hoje. Então, Felipe, basicamente foi isso, né? Foi aceitar, né? E aí é o que eu venho comentando, né? Aí você vai reunindo todas as áreas, né? Todas as pessoas que ao longo do tempo vêm te ajudando, vêm te apoiando, vêm te incentivando. E hoje eu posso falar com propriedade que eu sou muito feliz no que eu faço, sabe? Eu me encontrei de verdade na área de instrução, né? Confesso que não é uma área fácil, é uma área que você precisa se dedicar muito, né? Então não é você ir para sua casa e assistir, até brinco, né? Assistir um jogo de futebol hoje, às vezes não dá, às vezes você vai precisar abrir ali a parte, né, teórica, você vai ter que fazer um review, você vai ter que se preparar para a aula do dia seguinte, você trabalha com profissionais de alto gabarito de conhecimento, então você tem que, é muito importante, né? O instrutor, ele, ele é um formador de opinião, então é muito importante o que ele está passando, o conhecimento, o que ele está transmitindo, né? E um dos meus, assim, que eu posso falar no setor, uma das principais dificuldades foi, por exemplo, em alguns meses no setor, então eu vim da aula de Standard Practice de aviônica, em poucos meses aí, em praticamente 6 meses, eu estou rodando um curso de Standard Practice de aviônica. Então a gente até brinca, né, que a parte elétrica, eletrônica e estrutura não se mistura muito. Só que, cara, hoje eu penso totalmente diferente. Um pouquinho de dedicação, um pouquinho de ajuda dos amigos, né? Isso é muito importante, não tenha dúvida. Então, em 6 meses aí eu estava já rodando um curso de Standard Practice de aviônica, rodando o curso de legislação aeronáutica. A gente é uma base certificada FAA, EASA, vários países aqui da América do Sul, então a gente tem muito curso mandatório que a gente tem que rodar, curso de fatores humanos, curso pacote de integração e lógico, né, rodando, que aí é o principal, o curso do avião. Então, é bastante dedicação, é bastante comprometimento, né, e sempre com aquele lance, todo dia a gente está aprendendo alguma coisinha aí também. Verdade. Fabiano, como eu havia falado no início, já estamos aqui com 57 minutos, passa voando. E o homem tem história, hein, Felipe? Vamos entrar para a parte final agora, tá? Nós vamos fazer umas perguntinhas para a gente já estar entrando no nosso encerramento. Felipe, como Legal. sempre, você começa. Vamos lá, vamos lá. Cara, é sempre bom, né, cara? A gente tá ouvindo essas histórias que a gente vai ficando 1, 2 horas aqui tranquilão. Vontade de Ainda mais, ficar até parar mesmo. ainda mais a experiência que ele tem aí. Eu tenho um monte de pergunta que vem na cabeça, mas se a gente for fazendo todas, a gente estende demais. Mas vamos lá, Fabiano.
Cara, quem foi o maior professor para você na sua carreira? Ó, cara, essa pergunta, eu acho que a resposta dela seria até injusta, porque com certeza eu tenho vários nomes aqui, mas tem alguns que a gente não pode deixar de citar, né? Uhum. Então, eu cito lá na parte técnica, bem no meu início lá, o Mário Kalinowski, esse cara, eu devo muito para ele na parte técnica. Ao Luiz Simões, que é um cara sensacional, um cara que até hoje ajuda muito a gente, então tudo que a gente acha que sempre, sabe aquele lance, ó, cara, eu preciso de uma opinião, e você sabe que vai vir uma opinião sincera, que vai vir uma ajuda, essa é a palavra, né? Então, a parte técnica eu fico com o Mário Kalinowski, né? Porque ele me ajudou muito. E aí, só uma passagem rapidinha aqui, que, né, eu fiquei durante muito tempo trabalhando como auxiliar desse cara, né? Então, o meu trabalho era chegar ali e auxiliar ele. Era esticar mangueira, era pegar uma extensão, pegar ferramenta lá na ferramentaria principal, até que um dia eu pego a minha caixa de ferramenta. A minha caixa de ferramenta, que na verdade era um carrinho, né? E Uhum. aí, quando eu peguei essa caixa de ferramenta, eu me lembro como se fosse hoje, como se fosse agora. E todo o final de tarde eu fazia o 5S, então eu juntava toda a ferramenta, enrolava extensão, mangueira, devolvia a ferramenta, todo esse lance. No dia que eu peguei o meu carrinho, e aí você fica todo empolgado, né? Você fala, cara, agora eu tenho minhas ferramentas, e aí você começa a fazer todo aquele ritual que é natural do mecânico, isso é muito legal, independente da área, não é certo? Isso. Né? E aí, naquela tarde, eu fui enrolar a mangueira e pegar a extensão, né, do Mário. E aí, que a galera chama ele de galinha na aviação. E aquele cara, ele falou o seguinte: pode parar, o que você está fazendo? Eu falei, não, cara, eu vou fazer o 5S aqui. Ele falou assim: ó, cara, é o seguinte, vamos lá, vamos ir papo reto, né? Ó, a partir de hoje, esqueça minhas ferramentas. Você tem as suas próprias ferramentas, então vai cuidar da tua vida. Não mexa mais na minha ferramenta. E aí você fala, cara, como que é legal essas coisas, né, cara? Você fala, meu, que coisa absurda, né? Então tem muita história aí. E aí, lógico, né? Aí a gente vem se desenvolvendo aí ao longo do tempo. Então tem muita gente aí que a gente poderia citar aqui, Murilão, com tranquilidade, né, Felipe? Mas esses dois aí, né, me ajudaram muito. E aí eu tenho uma outra pessoa também, o Antônio Ricardo Rios, né? Que aí a gente trabalhou muito juntos, né, como inspetor de qualidade, a gente trabalhou muito como e aí depois ele foi ser gestor da área que eu trabalhava, então sempre me ajudando, sempre no intuito de desenvolvimento, né? E sem contar, né, a infinidade de mecânicos aí que a gente vai ficar aqui falando várias horas aí. Eu tive sorte de pegar uma galerinha que sempre veio com aquela cultura de tentar ensinar. Sabe aquele lance, cara, quanto mais você ensina, mais você aprende? Então eu sempre tive inserido muito nesse ambiente, né? Então eu posso considerar que eu sou um privilegiado em relação a isso, sem dúvida nenhuma. Legal. Top. Dentro da aviação, qual foi o seu maior desafio? Que você considera o seu maior desafio? Cara, vamos lá. Eu posso pontuar aí, depois que eu vim para o treinamento, né? Com certeza absoluta foi eu começar a participar de um universo que até então era muito diferente para mim. Então, foi exatamente o que eu comentei com você. Você imagina, né? Eu ali quase um ano rodando treinamento de estruturas. E aí, em poucos meses, eu ter que fazer um curso no fabricante e começar a rodar um curso de aviônica. Então, eu tive que me dedicar muito nesse tempo. Então, esse com certeza aí foi um divisor que hoje, lógico, né? O tempo vai passando, a gente vai adquirindo, vai amadurecendo um pouco mais na área, mas com certeza absoluta foi essa transição aí em trabalhar né, na parte didática informar pessoas em uma área que não era a minha praia, né? Então isso com certeza aí foi um ponto aí bem importante aí também. Bom, uma pergunta aí prática nossa aí, normal. O que é aviação para você? Cara, a aviação para mim é assim, aqui no nosso bate-papo eu tive
a oportunidade de ir para bastante lugares aí, do viajar bastante, fazer treinamento, conhecer culturas diferentes, né? Tive a oportunidade de proporcionar isso para minha família também. Eu acho que se não fosse aviação, né, com certeza eu não teria a oportunidade de fazer, ou talvez teria, mas com certeza a aviação contribuiu muito nesse sentido, né? Então eu sou muito grato, sou muito feliz. É uma área que com certeza, né? A gente pode ver aí pelas estatísticas, pelos números aí, o tanto que a aviação está crescendo, e aí a gente pode falar de nível mundial, né? O tanto de Isso. equipamento novos aí que as empresas estão adquirindo. É uma empresa que está em um amplo desenvolvimento, né? Então, novas tecnologias, e com certeza o pessoal que se preparar vai estar um passo na frente aí nesses próximos anos aí. E aviação é isso, todo dia você está aprendendo alguma coisa. Eu sou muito grato, né, com essa parte aí de poder ter conhecido vários lugares, né, e também proporcionar isso daí para minha família. Muito bom. Fabiano, você tem dois nomes aí que você queira indicar para a gente continuar esse processo aí do projeto, que queira contar a história para a gente aí? Bacana, Felipe. Tenho sim, cara. Tenho dois nomes aqui, né? Na qual um deles eu tive a oportunidade de trabalhar por bastante tempo. Então, é o Bruno Henrique Pradella. Ele é um engenheiro, né? Um profissional aí na área de engenharia, né? E também tem um nome aqui para indicar que a gente trabalha na mesma equipe hoje, o Rafael Guilhem, que também é instrutor de manutenção. Muito legal. A gente Perfeito. vai fazer, a gente vai tentar fazer o contato com eles, eles aceitando, vai ser um prazer estar aqui compartilhando mais essas histórias aí. E para terminar, vamos lá. O que é mais difícil para você? Um reparo dentro do tanque de combustível ou ministrar uma aula de legislação? Cara, essa pergunta aí veio para choque, né? Por quê? Eu sempre brinco assim, ó, na aviação tem uma palavrinha que a gente chama de boca pobre. O que seria boca pobre? Exatamente. Seria trabalhar, por exemplo, dentro de um tanque de combustível, uma área, um espaço confinado, ou seja, é uma área projetada para não ocupação humana, só que a gente tem que entrar lá para trabalhar, para fazer inspeção, para fazer reparo, né? E aula de legislação é aquele lance, né? É você falar de leis, falar de autoridades, cara, você tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, você tem que ter um pouquinho de didática, né? Para tentar prender a atenção do pessoal, porque é um tema que, né, basicamente as pessoas não gostam de ouvir, só que é necessário, não tem jeito. A gente tem que falar um pouquinho lá da ICAO, falar um pouquinho da IATA, falar um pouquinho das agências, falar do FAA, da ANAC, enfim, todo isso daí, ó, essa daí eu falo que dar aula de legislação com certeza é mais difícil, sem dúvida nenhuma. Apesar de o tanque de combustível ser a boca pobre, né? Exatamente. Não, rapaz, não adianta. O pessoal que está acostumado com os ferrinhos, né, como a gente fala, a gente só quer saber disso, a gente quer saber de ferrinho e assunto inerente a isso. O que sai daquilo ali, tu já não quer É dar isso muita mesmo. atenção, né? Fabiano, É, ó, meu amigo, foi um prazer conversar com você, tá? Simões indicou certíssimo aí, falou super bem, foi muito bacana. Bom saber que ele também faz parte da tua vida aí, na tua formação. Acredito que fizemos mais um amigo, né? Não vamos perder o contato, não. A gente sempre continua conversando aí, trocando informação, trocando ideias aí a respeito do que a gente chama aqui aviação. E assim, obrigado pela sua participação, tá? Bacana, Murilão. Obrigado aí vocês pelo convite, né? E aí, só deixar uma mensagem final aqui, Murilo. Isso, É a gente lógico vai. que não teria como agradecer todas as pessoas aí que fizeram e fazem parte, né, da minha parte profissional, só que eu não poderia deixar de agradecer uma pessoa, que no caso é a minha esposa, né? A gente sabe que sempre tem uma pessoa que você precisa ah, a se apoiar, que você precisa de ajudar, que precisa carregar o piano junto com você, né? Então, hoje a Graziele, a minha esposa, ela faz muito isso. Eu trabalho, então às vezes a gente precisa viajar, a gente precisa rodar no lugar. O pai, né, de um garotão de 10 anos, então ela sempre está carregando esse piano junto comigo.
E agradecer a todas as pessoas seria injusto da minha parte, mas agradecer ela em especial, é lógico que aí eu não poderia deixar de fazer nessa oportunidade. Beleza, família, né, galera? cara? Família é tudo, né? Nossa estrutura, é ela que dá, é a família que dá apoio, principalmente a esposa, né? A gente chora as mágoas, troca Com ali certeza. os desafios, né? Sonhos, cara, sensacional. Ô, Fabiano, muito obrigado, cara, pela sua participação em nome do Chão de Hangar, de todos que estão assistindo. Que o Papai do Céu te abençoe mais e mais aí, você continue esse cara fenomenal e que venham muito mais histórias para você, muito mais sucesso, que sempre possa alcançar seus objetivos, tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Quem sabe a gente se encontra por aí, né? Valeu, Filipão. Valeu, Murilo. Obrigadão aí pelo bate-papo aí. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima.